Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, tanto os membros da comissão quanto os ouvintes que se inscreveram através do canal da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Hoje o nosso tema é inteligência artificial e ética nas pesquisas. Afinal, o que determina o plágio na pesquisa? É possível ser autêntico em tempos de inteligência artificial? É claro que sim. Mas para isso precisamos entender melhor alguns aspectos, como a ética na pesquisa, plágio, plataformas de inteligência artificial e traçar estratégias que não percam de vista a qualidade das fontes e a confiabilidade. E para falar desse tema, a comissão convidou a Daniele Cristine Barros Tavares, que é professora substituta de metodologia, direitos humanos e sociologia jurídica na UFRJ e doutoranda também na mesma universidade. Dani, muito obrigada aí pela tua participação, tua disponibilidade, em me dividir esse conhecimento com a gente, um tema tão atual, tão importante, principalmente aqui na nossa comissão, que está cheio de alunos de mestrado, doutorado, tem professoras que dão aulas em diversos cursos de propriedade intelectual. O tema é muito interessante e eu te agradeço muito por você vir compartilhar. A palavra está com você, minha amiga. Eu que agradeço, Soraya. Eu vou colocar aqui para compartilhar o meu slide. Vocês conseguem ver, né? O slide está aparecendo certinho para vocês? Certinho, certinho. Então, pessoal, muito boa noite. Agradeço a oportunidade, né, em nome da Soraya, né, a Liga, né, e a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, da subseção de Guarujá. Estou muito feliz aqui de estar com vocês compartilhando esse assunto que está tão importante, tão atual, e apesar de tão importante e tão atual, pouco falado nos termos do que a gente pode fazer ou não com a inteligência artificial, né? Então, a Soraya já me apresentou, mas vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem de onde que eu estou falando, né? Eu sou professora, né, dessas disciplinas da UFRJ, que a Soraya comentou, mas durante muito tempo fui professora de monografia também. Então, eu tive que lidar com alguns dilemas, esse ano, especificamente, né, com a inteligência artificial, e me vi na obrigação, tanto como orientadora de pesquisa, quanto como professora de monografia, né, tanto como banca também, eu precisava entender o que que era ético e o que que não era ético para poder fazer avaliações e já que eu tive que fazer, né, toda essa caminhada e essa busca que não foi muito fácil porque são poucas informações ainda a respeito, eu vim aqui também compartilhar com vocês, né, essas informações porque é isso, né? Quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas aí podem ser beneficiadas, né, e fazer uma pesquisa com base na ética, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um QR Code para caso vocês queiram pegar alguns materiais de metodologia, para são de não tem um tema específico, né? São de metodologia, mas são baseadas em pesquisas em ciências sociais e no direito, né? Que acredito que seja o tema aqui da área de vocês. Bem, o objetivo aqui da nossa conversa é a gente partir de duas coisas para tentar elaborar essa importância aí. Primeiro, a distinção entre pesquisa jurídica e pesquisa científica, ou que eu coloco aqui como pesquisa acadêmica, tá? Porque a pesquisa acadêmica ela tem uma especificidade que precisa ser respeitada e a ética é com base nisso, tá? E também a desconstrução da dicotomia entre ética na pesquisa e inteligência artificial, né? A gente também tentar tirar um pouco assim dessa demonização aí da inteligência artificial, né? Poder caminhar com os tempos que a gente tá, né? E é preciso a gente entender essas duas coisas, né? Essa distinção, essa primeira distinção que eu coloquei, e essa desconstrução para a gente elaborar a importância dessa preocupação com a ética nos trabalhos e pesquisas científicas e também para compreender a utilização das ferramentas de inteligência artificial no âmbito das pesquisas acadêmicas. É a diferença entre pesquisa jurídica e pesquisa acadêmica.
Eu gosto de utilizar esse texto do Luciano Oliveira, que está no QR Code ali para quem colocou o celular, que se chama Não Fale do Código de Hammurabi, tá? Esse é um texto que ele é elaborado para alunos de pós-graduação, mas ele serve muito para alunos de graduação também no direito, tá? E ele fala muito que no direito a gente tem um fenômeno interessante, que é uma falta de tempo dessa pessoa que está na pesquisa. Muitas vezes, esse pesquisador ele está exercendo uma dupla atividade. E essa dupla atividade, ou no caso da graduação, ele está fazendo um estágio e está fazendo a pesquisa, né? Ou no caso, da pós-graduação, ele está sendo advogado ao mesmo tempo que está realizando aquela pesquisa. Essa falta de tempo, cumulada com essa dupla atividade, faz com que se tenha uma confusão entre a atividade que ele exerce, né, como advogado, atividade jurídica, e essa atividade acadêmico-científica, né? E aí a gente pode muitas vezes ter uma confusão na forma de escrever, na forma de se comportar, na forma de pensar aquela pesquisa, né? E principalmente assim, a diferença que se tem entre as duas é que, se por um lado, quando você é advogado, e você pode ser as duas coisas, mas desde que você entenda as diferentes funções quando você está nos diferentes papéis, né? Quando você é advogado, por exemplo, eu sou advogada criminal, né? Eu vou estar ali em defesa do meu cliente, né? Isso é super importante para se ter a democracia, enfim. É, eu vou estar em defesa de quem pagou para que eu exercesse aquele trabalho, em defesa do meu cliente. Então, eu tenho uma atividade parcial, né? Essa atividade parcial faz com que a minha pesquisa seja em torno daquilo que vá beneficiar esse meu cliente, certo? Então, essa direção, esse direcionamento da minha pesquisa é algo que não pode acontecer, por exemplo, numa pesquisa científica, né? É algo que não pode acontecer numa pesquisa acadêmica, em que você tem que dar um passo para trás, fazer uma observação do ponto de vista mais ou menos ali externo, né, ao fenômeno, e ter uma aproximação ali sempre com a imparcialidade, tá? Uma aproximação com a objetividade, né? Então, essa confusão ela pode gerar várias coisas, né? Que eu coloco didaticamente como 7 erros, né? Então, 7 erros aí da pesquisa seriam uma falta de uma pergunta de partida nessa pesquisa, ou seja, você já começa com uma tese, né? Ou você faz uma pergunta de mentira. Por quê? Porque a pesquisa ela é uma descoberta. A pesquisa, na verdade, são 3 coisas: descoberta, né? Aprofundamento e recorte. Se você tem um universo muito grande de coisas para pesquisar, você acaba pesquisando muito pouco sobre tudo. Então, a ideia é você sempre fazer um recorte para que você possa aprofundar e, a partir de perguntas, né? O cientista, o acadêmico, o pesquisador, ele se move por perguntas, né? A partir dessas perguntas, você estabelecer descobertas, né? Um erro seria você não estabelecer essas perguntas, né? Ou então fazer falsas perguntas, perguntas retóricas, só para dizer que você fez uma pergunta, mas na verdade você está ali já com uma tese pronta, né? E você não está se propondo a descobrir novas respostas. Então, o segundo erro é um evolucionismo, um continuismo histórico, entender o direito, principalmente o direito, né, como algo contínuo ao longo do tempo, em que se tem algumas modificações apenas, mas algo que sempre existiu, e você não se dá conta das construções, das continuidades e descontinuidades no tempo, adotando o direito como uma ideia de é o melhor que nós temos, então agora a gente tem uma noção sempre aperfeiçoada desses institutos, isso acaba por legitimar o status quo, né? A gente tem uma legitimação do atual estado de coisas. Então, isso é muito prejudicial, principalmente para uma pesquisa crítica, né? Um terceiro erro seria o manualismo, que é você mergulhar num oceano com 1 centímetro de profundidade. Você quer falar sobre tudo daquele tema e acaba não falando sobre nada. Você acaba falando um parágrafozinho sobre cada coisa, né? Como eu falei, a pesquisa é recorte, aperfeiçoamento, né? Um aprofundamento e
a descoberta. Então, nesse caso, falta tanto o recorte quanto o aprofundamento, né? O obscurantismo metodológico é você não estabelecer é, as diretrizes metodológicas, diretrizes teóricas que você está adotando naquele trabalho. Isso faz com que alguém não possa tirar aquela prova real daquilo que você está tratando. Isso faz também com que falte uma honestidade acadêmica, né? Falta ali como você vê a legitimidade daquilo que foi trazido, né? O 5 é o principal problema dessa confusão, que é o pareceirismo. O que que significa isso, né? Esse quinto problema, ele tem a ver com você confundir de tal forma a pesquisa que você faz no escritório com a pesquisa que você faz, né, no âmbito acadêmico, você confunde de tal modo que você tenta, já começa ali com uma conclusão, ao invés de partir de uma hipótese, você parte de uma conclusão. E você tenta o tempo todo ali apenas provar aquilo. E aí você, desses três fatores que eu falei da pesquisa, você elimina a descoberta, né? E aí você está tão acostumado com aquela forma de fazer, né, as suas petições como advogado, como advogada, que você acaba levando isso, né, para pesquisa. E isso é extremamente prejudicial para a comunidade científica, né? Isso também se revela no sexto ponto, que é o reverencialismo. É a diferença de referência com F e reverência com V, né? A reverência é algo que muitas vezes pode ser convincente no âmbito, né, jurídico, né? Você, por exemplo, colocar, olha, como coloca o ilustre Juarez Tavares, tal, tal, tal e tal. Então, isso aqui é assim, dessa forma. Eu sempre falo do Juarez Tavares, brincando, obviamente, porque o pessoal fala dele como um papa, né, do direito penal. Tenho essa liberdade de falar, primeiro porque ele é maravilhoso, segundo porque ele é um grande amigo meu, então a gente já tem essa liberdade, né, mas assim, o que que significa você falar que alguém é papa do direito penal, né? O papa, ele é alguém que está referente a um dogma, né? E na ciência não é lugar para dogma. A ciência é um lugar para você investir nos argumentos e não nesses argumentos de cunho de autoridade, né? Isso funciona para você convencer um juiz, mas não funciona para você convencer um leitor acadêmico e para você trazer uma confiabilidade científica, né? Uma credibilidade científica ao seu argumento, né? O sétimo problema, que é aquele que a gente está focado aqui nessa conversa, é a ética na pesquisa, né? Então, problemas de ordem ética, né? Eu trouxe aqui três exemplos, mas a gente vai focar no terceiro, né, principalmente, para falar de inteligência artificial. Mais um exemplo que eu coloquei é uma amostra de controle pouco representativa. Isso poderia entrar também no obscurantismo metodológico, mas também em uma questão de falta de honestidade acadêmica. Seria, por exemplo, em termos de quantidade ou em termos de variedade. Em termos de quantidade, seria por exemplo, eu pegar a minha turma, né, sei lá, do segundo período da UFRJ, tirar dois alunos dali, duas alunas, e falar assim, olha, sei lá, quem você votou no segundo turno das eleições passadas? E aí, esses dois alunos ou alunas falam, ah, votei, sei lá, no Lula. E aí eu falo assim, 100% da UFRJ, votou Lula, 100%. O que que eu estou fazendo aí? Eu estou tendo uma falta de honestidade acadêmica. Porque eu estou tirando com uma quantidade muito pequena uma representação de toda o UFRJ, ou sei lá, de toda a faculdade de direito que seja. Eu tirei apenas dois alunos e falei, olha, 100%. E aí me perguntou, olha, de onde você tirou 100%? Eu falo, dois de dois. Dois de dois significa 100%, né? E um outro exemplo é em termos de variedade, né? Considerando ali que a faculdade que eu dou aula fica na central do Brasil, que é um lugar super perigoso do Rio de Janeiro, né? E eu pergunte assim, olha, eu quero estabelecer uma pesquisa que se preocupa com a segurança, né, das pessoas, se elas se sentem seguras ou não nos entornos da faculdade, né? E a faculdade fica na central do Brasil, que é um local ali de
difícil acesso no sentido de ir a pé, de chegar naquela porta ali, né? E eu faço essa pergunta de pesquisa, né? E aí, vamos supor que eu faça essa pergunta apenas para alunos da manhã que vão de carro e que o pai leve de carro até a porta. Faltou aí uma variedade nessa pesquisa para englobar os alunos do noturno, as alunas mulheres do noturno, as alunas que vão de trem, as alunas que vão da periferia, as alunas que vão da Baixada, que vão de metrô, que precisam atravessar aquelas ruas da Presidente Vargas até chegar naquela porta no período ali de 11 horas da noite, 10 horas da noite, enfim. Você tem que se preocupar também com essa variedade que represente, né, o que você está tratando, né? Outra, temos aqui uma companheira. Tudo bom, filha? Uma companheira aqui para nossa conversa, minha gatinha. É, outra questão é a falta de controle ético do trabalho acadêmico, né? Enfim, quando se tem alguma questão sensível, você coloca que passou pela comissão de ética e não passou. E aí, o terceiro exemplo, que é aquele que a gente vai focar, é a questão do plágio. Bem, a gente está vivendo um tempo em que o plágio está sendo positivamente valorizado, assim, né? Ele está gerando lucros, ele está levando as pessoas ali para os objetivos delas. A gente está vivendo ali um tempo ali, tanto na vida pessoal, né? Quanto na vida acadêmica, assim, de ter muito ghostwriting, né? Enfim. E é preciso que a gente entenda, então, qual é o problema disso, né? E a diferença entre referência e plágio, né? E nesse mesmo período que a gente está vivendo, também a gente tem valorizado uma despreocupação ética, né, a fim de atingir uma meta. Então, a gente sempre lida em grupos de faculdade, nas redes sociais, sempre lida com aqueles posts assim, né, de olha, como é que você vai fazer o TCC em uma semana? Plataformas que fazem, né, como escolher a melhor plataforma para fazer o teu TCC inteiro ou fazer o seu artigo super rápido, né? Empresas já bem elaboradas e bem complexificadas assim de compra e venda, né, de trabalhos acadêmicos, né? Isso está rolando muito. Então a gente precisa entender o que que é o plágio, né? Até porque plágio é crime, né? Isso não só afeta a comunidade científica, afeta a pessoa plagiada, o autor plagiado, como também afeta a própria pessoa quando é descoberta, né? Isso leva a pessoa a uma série, né, de problemas ali, de a pessoa fica pouco confiável, isso gera muito problema para ela em termos futuros, né, ali na profissão dela, etc, né? Então vamos entender porque muitas vezes, pessoal, o plágio ele ocorre de forma involuntária, ele ocorre sem que a pessoa se dê conta do que está fazendo. Ele não ocorre de forma totalmente por querer, né? Muitas vezes ocorre sem querer. Então, se a gente tiver o conhecimento disso, a gente evita. Em tempos de inteligência artificial, isso está sendo mais. A gente cai mais nesse erro. Então, a gente precisa saber conhecer para evitar determinados problemas e saber como agir, né? De acordo com o relatório Plágio Acadêmico Conhecer para Combater, do INCA, né, e do CECD, ocorre plágio nas obras acadêmicas quando alguém apresenta ou assina como seu, em todo ou em parte, isso é importante, né? Em parte também, texto, representação gráfica, imagem ou qualquer outro tipo de produção intelectual de outra pessoa sem o devido crédito, mesmo que involuntariamente, né? E eu acrescentaria aí, né, mesmo que consensualmente, mesmo que a outra pessoa estabeleça o consentimento, né? Essa é uma importante diferença do plágio comum, digamos assim, né, para o plágio acadêmico. O plágio acadêmico, ele não depende desse consentimento, né? Como é o caso, por exemplo, de um plágio que a pessoa é privilegiada por algum pagamento ou ghostwriting, etc. Não importa que a pessoa tenha recebido dinheiro para escrever aquilo ou que ela estabeleça um consentimento, né? É antiético do mesmo jeito e
detectado do mesmo jeito, né? Enfim, o plágio acadêmico, ele gera um dano ao autor, né, que teve a sua ideia copiada, mas a comunidade científica, né, a credibilidade, sim, da comunidade científica, né? E isso gera um dano moral, né, no sentido de algo que não é mensurável para aquela pessoa, porque é a ideia da pessoa, né? Mas também um dano patrimonial, né, de todo prejuízo também que aquilo vai gerar em termos de circulação, né? E aí tem previsão legal, né? No artigo 5º, inciso 27 da Constituição, artigo 184 do Código Penal, quando eu mexo aqui no mouse, sai. E a lei, né, deixa eu tirar a câmera aqui. A lei do direito autoral, acho que agora não vai passar mais. Artigo 7º, 22, 24, 29 e 33. Aqui eu trouxe um destaque para o artigo 46, inciso 3º da LDA, para a gente entender a diferença de plágio e citação, tá? Parece óbvio, mas não é. Considerações teóricas, primeiro, para a gente entender esse artigo, né? Ele vai tratar ali, né, de quando funciona, né, esse plágio, ele vai falar que é, precisa ser citado esse autor, né? Precisa ser denominado esse autor, precisa ser referenciado, né? Mas como é que a gente vai fazer essa referência? Então, em primeiro lugar, o que é plágio e o que não é, né? A gente vai começar com as considerações teóricas e depois com as pragmáticas, né? Considerações teóricas, né? A gente tem o plágio direto, que é quando você pega ipsis literis ali o que a pessoa falou e não referencia, que é aquilo que a gente aprende desde sempre, a gente acha que plágio é só isso. Mas o plágio indireto, ele é muito mais comum. O plágio indireto é quando você vai fazer uma paráfrase e você vai fazendo essa paráfrase sem fazer a referência, ou seja, você não precisa colocar aspas, porque são as suas palavras, mas ao mesmo tempo, aquelas ideias não são absolutamente suas, né? Você parte ali de um raciocínio anterior que você não está colocando, né? E muitas vezes a pessoa coloca em um determinado local do trabalho e não coloca em outro, falando, olha, mas em algum lugar do trabalho eu já determinei de onde vem essa referência. Isso é um problema, porque assim como nos podcasts, as pesquisas acadêmicas elas viralizam em cortes muitas vezes. Vocês já devem ter tido contato com alguma frase, sei lá, do Marx, e muitos de vocês conhecem alguma frase do Marx, mas não conhecem a obra inteira do Marx. Isso acontece muito com as pesquisas, assim, de viralizar, de entrar, assim, de ter uma circulação de algum parágrafo e não da obra inteira. E se esse parágrafo ele está sem essa referência, né, e ele está com uma ideia que tem uma origem em alguém, a gente entra num problema, né? A gente tem um problema aí. De falar, olha, essa ideia não é dessa pessoa. Isso gera aí um problema muito sério. Então, a ideia é pecar pelo excesso para não pecar pela falta, né? Utilizar sempre a referência por causa disso, né? Então, esse é o plágio indireto. O plágio consentido é quando a pessoa consente, né? Mas não adianta nada, né? O próprio autor fala, não, tudo certo, não tem problema. Ou quando alguém escreve por outra pessoa, né? E o autoplágio é o seguinte, o autoplágio ele gera aí uma confusão nas pessoas, porque falam, ué, se a ideia é minha, qual o grande problema dessa história? Se a ideia é minha, por que que eu preciso me referenciar na ideia? Essa é uma questão muito importante de se entender, né? Essa especificidade da pesquisa acadêmica e da pesquisa científica. Por quê? Existe uma falta de honestidade em você atribuir como novo, atribuir como um texto novo, um texto que, na verdade, ele está sendo reproduzido. Tanto em termos de quantidade do que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho 3 artigos nesse ano. Esse ano eu publiquei 3 artigos. Na verdade, é um só. O resto foi tudo cópia. Ou então, eu atribuo como nova uma ideia que eu já coloquei.
muitas vezes, inclusive, em coautoria com outra pessoa que não está sendo citada ali. Então, esse é o grande problema ali do autoplágio, que inclusive é muito comum, entre assim, os melhores dos melhores aqui no Brasil, né? Enfim, um cuidado que eu trouxe aí para a gente pensar eticamente é com a PUD, né? Existe um vídeo aí no YouTube da Débora Diniz, acho que é 3 minutos no máximo, gente, assim, dá para todo mundo ver. Eu acho que é do Instituto Anis, na hora de procurar no YouTube, é Instituto Anis, só digitar PUD, Anis, Débora Diniz, vocês devem achar um videozinho de 3 minutos que ela fala que ela não recomenda o APUD. Eu também, para os meus alunos, não costumo recomendar o APUD. Tem professores que não veem problema, mas o que que acontece? O que que é o APUD? APUD, na norma BNT, é quando você faz a citação da citação. Então, por exemplo, eu estou lendo uma obra do Saulo de Carvalho, e o Saulo de Carvalho está citando Foucault. Eu gostei daquela ideia e eu quero trazer para minha obra. Quem que eu vou citar, né? O Saulo, né? O Carvalho ou Foucault, né? E aí muitas pessoas fazem uma preguiça acadêmica, que é falar assim, ah, eu tô com esse livro aqui, então eu vou citar esse livro aqui e vou botar o APUD, né? A ideia, pessoal, é que para você ter credibilidade no que você está escrevendo, é que você não parta da fofoca acadêmica, é que você vá conferir na obra original aquilo que você está falando. Se você está soltando uma informação, uma ideia, um conceito, a ideia é que você saiba e que você tenha pesquisado aquele conceito, que você tenha pesquisado aquela ideia na sua originalidade. Então, a ideia é que você busque o autor original. Então, nesse caso que eu estou dando como exemplo, a ideia é que eu vá na obra de Foucault, que eu leia essa obra, ou pelo menos esse capítulo, etc., em que isso é melhor elaborado, e eu utilize a obra original, tá? Porque isso mostra que eu estou pesquisando definitivamente algo, eu não estou partindo ali de o que alguém disse, do que alguém disse, do que alguém disse. É claro que há casos e casos, tá? Mas é algo sempre recomendável a se fazer. E agora as considerações pragmáticas de alguém que é mentora acadêmica e lida com o dia a dia das pessoas que realmente, como Luciana Oliveira falou, está sem tempo, precisa das coisas rápido, está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, está cuidando do filho, do gato, do cachorro. Como a gente faz para não cometer esse plágio? Você já falou, já entendi, tudo certo, Daniele. Já peguei aí o que é plágio, o que não é plágio. Mas como é que a gente faz aí na vida real para não cometer o plágio, né? Para lidar com essa ética? Então, primeiro eu vou falar no geral e depois eu vou falar com a inteligência artificial, porque eu acho que as duas coisas elas se linkam nesse sentido, tá? Primeira coisa é você ter uma leitura atenta das obras originais, que é esse cuidado que eu falei de você voltar àquela obra original que está sendo citada, para você não atribuir a uma ideia um outro autor, porque isso também é eticamente problemático. Você colocar que a ideia não é atribuir só como seu, não. Você pode atribuir a outro autor uma ideia que não é dele. E isso também é desonesto academicamente, né? Então, a ideia é você ter uma leitura atenta para tomar esse tipo de cuidado. Ah, isso aqui ele está falando, mas não é ele que desenvolve essa ideia, não é ele que cria essa ideia. Então, esse tipo de cuidado que uma leitura atenta desperta para gente. O segundo ponto que eu coloco aí, ele é bem específico, mas ele é muito pragmático mesmo, que é quando você está escrevendo, se você tiver com duas janelas no seu computador, duas abas, né, do seu notebook, procure fechar a aba do texto e fique com a que você está escrevendo. Depois, você volta a abrir a aba do seu texto que você está lendo. Por quê? Porque a nossa cabeça tende a buscar palavras que você está lendo.
Então, mesmo que você ache que você não está colocando aquele texto de uma forma muito parecida, vai ficando meio parecido. Então, é aquela questão do plágio indireto que eu falei para vocês. O plágio, ele não é apenas você copiar palavra por palavra. Ele é você copiar ali aquela forma de raciocínio ficando muito parecida a escrita. Como se fosse, por exemplo, assim, é, no Parque Ibirapuera, João jogou uma bola para o alto e bateu na cabeça de Beatriz. Aí tá lá o nome do autor. Aí você, ao invés de escrever isso, você escreve só invertendo assim a ordem das, das palavras, né? Uma bola atingiu a cabeça de Maria, que foi jogada por João, etc. Então, assim, uma forma de você ter uma escrita mais autêntica, uma escrita mais com as próprias palavras, é você fechar, fecha. Pensa o que que aquela ideia daquele autor trouxe para a importância da sua pesquisa, e aí sim você digita com as próprias palavras. E se você ficar olhando, as palavras vão ficar muito parecidas. Esse, inclusive, é um dos problemas do chat GPT que eu verifiquei. O chat GPT, ele busca, mesmo que em paráfrases, palavras extremamente parecidas e fica como se fosse a cópia do texto, tá? Então, procure fazer isso. Mesma coisa o livro, né? Se estiver lendo um livro e anotando, fecha esse livro, escreve o que você tem que escrever e abre esse livro apenas para verificar de qual página é aquilo que você está tratando, né? Para você colocar suas referências na ABNT. Isso é uma forma de seu texto ficar mais diferente dessa obra original, porque senão o seu texto acaba ficando parecido involuntariamente, né? E sempre, obviamente, referenciando, tá? Outra questão é focar no que essa ideia auxilia na sua pergunta de partida, né? No seu tema. Focar, porque o autor, quando está escrevendo, ele está focando numa coisa. A ideia de você usar esse autor é você entender o que ele traz para esse teu tema. Então, focar mais ali na tua imaginação o que aquilo traz para o seu tema e escrever de acordo com isso, né? Indicar as referências sempre, já falei aqui para vocês, pecar pelo excesso, né? Mas principalmente, uma outra questão pragmática é saber utilizar de forma devida as citações. Isso faz toda a diferença. Isso é assim uma das primeiras aulas que eu dou, porque já evita muito plágio isso daí, tá? Por quê? Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês ali do Ibirapuera, do João que jogou a bola, etc. É muito difícil você reescrever uma frase em outra frase sem ficar muito parecido, certo? Então a ideia é que quando for uma frase só ou um parágrafo, já que você não tem como sintetizar, resumir, interpretar, que você coloque em citação direta mesmo. Esse é o objetivo da citação direta. É para você fazer menos vezes, que a ideia do seu trabalho ser recheado de citações indiretas. A ideia da citação direta é para essas pequenas coisas que, para ser honesto, você vai precisar copiar e colar, porque senão vai ficar muito parecido, senão vai ficar um plágio, sabe? Então, você não pode resumir uma frase em uma frase. Você não pode resumir um parágrafo em um parágrafo, mas você pode resumir um capítulo em um parágrafo e fazer a citação indireta. Você pode resumir uma obra inteira em um parágrafo, um capítulo em um parágrafo, páginas em um parágrafo, parágrafos em um parágrafo. Então, se você tiver mais de um parágrafo, você pode fazer a citação indireta e tentar ir resumindo, porque o próprio resumo já deixa totalmente diferente daquele trabalho ali, original, daquela obra original. Que você já está tendo um trabalho ali de interpretação, aquilo já está deixando a tua obra autêntica, né? A tua interpretação já é uma modificação. Mas quando você precisa
botar um parágrafo e reescrever em outras palavras, aí você busca, né, dicionário de sinônimos, né, e tem vários mecanismos aí. Geralmente fica muito ruim, porque você chega muito perto de um plágio, né? É aquilo que eu coloquei aqui embaixo, né? Como você vai sintetizar um parágrafo em outro parágrafo? Aí não é uma síntese, né? Aí é só você mudar palavras, né? Então tem um grande risco de, mesmo mudando uma palavrinha ou outra, ficar extremamente, né, parecido a ponto de ser um plágio, tá? De acordo com o Instituto Antiplágio, 44% dos trabalhos publicados, né, tem, é, mais uma vez, pulou aqui, dos trabalhos publicados por pesquisadores contém plágio. E aí, gente, a gente viveu aí o isolamento social, né, a gente viveu uma era do ensino remoto, EAD, em que se tem ali a elaboração de algumas plataformas online com inteligência artificial, e isso fez com que os professores conseguissem perceber que esses trabalhos que eles estavam recebendo estavam mudando ali, estavam muito diferentes do que eles costumavam receber. Eles estavam mais parecidos entre si e eles estavam com uma forma muito específica de escrita. E aí os professores começaram a farejar, né, que esses trabalhos estavam sendo elaborados por chat GPT, chat PDF, etc. Para quem não conhece, o chat PDF, ele é uma plataforma em que você coloca o upload de um PDF, de um artigo, de uma obra, etc. E você, a partir daquela plataforma, você consegue, que eles chamam de conversar com o PDF. O que significa isso? Gerar perguntas sobre aquele PDF e respostas sobre aquele PDF. Gerar resumos daquele PDF. Ou você mesma estabelecer perguntas ali, olha, eu quero entender quais as principais ideias desse autor, quero entender o que que esse autor está querendo dizer quando ele fala em conceito tal. Isso é o chat PDF, tá? Assim como o chat GPT, ele é amplamente utilizado por alunos e alunas, né? E ele é uma forma de você, digamos assim, encurtar o seu tempo para uma leitura de um texto, enfim, para uma escrita ali que você precisaria ter lido aquele texto, né? E aí, gente, entra uma questão, né, que a gente está tentando trabalhar aqui, que, embora a gente tenha softwares de antiplágio, como, por exemplo, o CopSpider, né? Na verdade, mesmo esses softwares, eles têm que ser usados com cautela, porque eles vão determinar ali uma porcentagem de semelhança, né? Digamos assim, similitude. Mas aí não tem como dizer se houve plágio ou não houve plágio. Então, é uma coisa é, a ter uma curadoria da banca, né? Ou enfim, do avaliador, né? Mas, para caso de chat GPT, chat PDF, essas coisas, a gente tem uma situação mais complexa do que simplesmente softwares de antiplágio, né? A gente tem questões que se abrem aí para uma complexidade, né? Por quê? Em primeiro lugar, aquilo que eu falei, né? A gente tem muitas páginas de textos, de vídeos, de influencers ensinando uma má utilização do chat PDF e do chat GPT. Ou seja, as pessoas vão associar aquele uso ao mau uso. Os usuários, né, enfim, quem vai se utilizar dessa plataforma já vê como o mau uso, tanto os avaliadores, professores, né, o pessoal é, mais do meu estilo, assim, né, de metodologia, vai falar, ai, meu Deus, esse é o nosso inimigo, socorro. Porque isso é o que está sendo mais divulgado, digamos assim, né? Olha, como é que você vai fazer mais fácil? Como é que você vai fazer sem ler, né? E muito pouco é divulgado sobre como utilizar de forma ética, como isso pode contribuir para a comunidade científica, como isso pode contribuir para o seu trabalho. Então, esse foi um problema que eu detectei, né? Principalmente quando eu iniciei minha pesquisa sobre isso. Porque são poucas coisas que a gente. É claro que sim, tem uma questão de tempo, né? Até publicar um artigo sobre isso, a gente tem ali um gap, né? Mas a gente vê muito menos
um ensino honesto ali de como a gente vai utilizar. Não dá para negar, né? Não dá para negar o tempo, não dá para negar a realidade. O que a gente tem que fazer é entender como as coisas podem ser utilizadas de forma ética, né? Então, enfim, o que eu pretendo aqui é desconstruir essa dicotomia, né, entre inteligência artificial e ética e tentar entender como a gente pode não encarar esses avanços como inimigos, né? Mas entender como inimigos aqueles que incentivam essa falta de ética para o avanço ali de determinadas metas, para ser mais rápido, né? Para ser mais fácil. E aí eu faço, não digo nem minha culpa, porque eu sou atingida por isso, né? Como professora, como doutoranda também, que é a lógica da produtividade. Então, a própria academia, ela fornece uma lógica que torna impossível também para as pessoas fazerem aqueles trabalhos a tempo. Então, assim, é um problema também da própria academia, né? Colocar as pessoas ali para produzirem, sendo que as ideias levam tempo, as pesquisas levam tempo, e esse tempo ele não é respeitado, porque você precisa de uma produtividade, tanto nas pós-graduações, produtividade no sentido de disciplinas, etc., quanto em produtividade em termos de professores, né? O professor tem que estar produzindo artigo ao mesmo tempo que está pesquisando. Então, aí tem aquela coisa do quanto mais artigo você tiver, mais você tem chance de entrar numa instituição ou outra. Então, essa lógica da produtividade ela é muito prejudicial, tá, pessoal? Falando especificamente do chat GPT, que é o que eu me debrucei, né? Acredito que todo mundo aqui já conheça, não preciso elaborar muito do que se trata, enfim, uma plataforma ali de elaboração de textos, né? De fomentação de linguagem, né? Só que diferente daquelas de tradução de textos que eram amplamente utilizadas ali, sem muita preocupação, né, metodológica de, vou dizer que usei um tradutor ali para entender um texto. As pessoas não tinham muita essa preocupação, mas ali se tem uma criação de texto, ou seja, uma novidade, né? E aí a gente precisa rememorar, né, isso que eu estava falando, da diferença entre um plágio comum, né, esse fim de uma música, de uma obra artística, né? E um plágio na comunidade científica, um plágio no trabalho acadêmico, em que a preocupação não é apenas com essa fraude ao autor, mas com a autenticidade, a credibilidade daquilo, a originalidade, né? Então, o ChatGPT ele acaba tirando uma parte importante do nosso aprendizado, que é a concentração, é a leitura, é a importância da nossa interpretação sobre aquela ideia e não da interpretação dessa plataforma sobre a ideia, sei lá, do Foucault, etc., entendeu? A importância da nossa interpretação daquela ideia. E para além disso, né, ele não tem que ser endeusado também, porque é uma plataforma que trabalha com alimentação de dados. Então, eu mesma já chequei diversas vezes informações erradas, muitas vezes. Eu mesma, na utilização do chat, busco, faço perguntas e aí me dá uma resposta errada. Eu falo, olha, não é isso, é aquilo. Aí o chat, olha, desculpa, a informação está errada, você tem razão, acerta, não sei o quê. Então, o chat, ele trabalha ali com alimentação de dados e que tem informações ali que não são tão confiáveis assim, né? Isso faz com que, mesmo as informações que venham da plataforma, precisem da nossa curadoria, né? Como colocam os pesquisadores da USP, campus de São Carlos, tá? Já que a gente vai ter esse trabalho de curadoria de uma informação, que a gente vai ter que pesquisar se aquilo é real, se aquilo não é, se é verificável, acaba sendo mais fácil, no final das contas, fazer do jeito que é para fazer. Porque até ter o trabalho de pegar a obra original, ver se bate, se não bate. Já que você pegou a obra original, você vai ali com as suas próprias palavras, né? Mas, enfim, uma questão recente que gera perguntas. O chat GPT, ele pode ser coautor? Isso aí a gente vai trabalhar no próximo slide ali com a ACL, já vou colocar para vocês. Mas os professores que eu pesquisei do Rio de Janeiro, eles divergem muito sobre isso, tá?
E outro problema do ChatGPT é que ele não sai muito daquilo que já foi produzido sobre. Afinal, é uma plataforma que ela trabalha com alimentação de dados, etc. Então, é, como colocaram os pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados da USP, ele vai gerar respostas submissas, incorretas ou impróprias, né? Com possível plágio ou falta de fontes. Inclusive, já tive contato com um trabalho que estava com plágio, e aí o aluno falou: olha, não fui eu que plagiei, foi o chat GPT que colocou muito parecido, etc. Mas aí o aluno não teve como controlar aquele plágio, no final das contas, o nome dele, no final das contas, ele comete aquele plágio. Então, essa é a questão de se pensar a especificidade da pesquisa acadêmica. A gente está no último slide agora, acho que eu estou com tempo aí, fiquei com tempo. Tentei fazer uma conversa mais breve, né, com vocês. A importância, pessoal, maior que eu tenho verificado é de atestar no texto, no seu texto, que o chat GPT foi utilizado. Isso vale também para o chat PDF, né? Sobretudo na parte de exposição metodológica do seu trabalho. Eu dei uma lida, né, na Policy on AI Writing Assistance. Importante consultar, gente, por quê? Porque lá trata de casos específicos, tá? Então, nesses casos específicos, conforme você tiver ali tendo alguma dúvida sobre o que é para ser feito e o que não é para ser feito, consulta, né? Porque é uma fonte confiável ali de você consultar o que pode ser feito. Mas em termos resumidos, né? Assistência com linguagem utilizada no seu artigo, ok? Usar o chat GPT, tá? Pesquisa de literatura, ok também. Agora, nos casos de você buscar um texto com baixa inovação, mas ter a criação desse texto e reprodução desse texto no seu trabalho, você precisa indicar, é isso que eu falei, indicar na parte de exposição metodológica, etc., mesmo que seja ali naquele parágrafo, que você utilizou o chat GPT, em notas de rodapé, etc. Para novas ideias, ou quando você está produzindo uma nova ideia e o chat está desenvolvendo essa ideia com você, você precisa atribuir a coautoria, de acordo, né, com esse documento, tá? Qual é a minha sugestão, pensando na vida real, de forma pragmática, etc., que eu costumo indicar aos meus alunos, é utilizar o chat GPT para nosso benefício, tirar dúvidas, utilizar o chat GPT como um consultor e menos como um criador de texto, e mais como um consultor. Um chat GPT como alguém que está ali para te ajudar. Tirar dúvidas. Olha, que livro do Foucault eu posso buscar para entender o conceito de biopoder? Qual livro, qual obra dele, qual artigo eu posso buscar? Ou uma coisa que eu já usei, por isso que eu coloquei esse exemplo, né? Tá, existem várias traduções para a palavra X no inglês. Mas qual delas é mais utilizada nas pesquisas científicas? Qual delas tem mais um sentido jurídico para essa palavra? Você tira dúvidas com o chat GPT. Se você está tirando dúvidas, você não precisa testar que ele foi utilizado no seu trabalho. Você não precisa informar que ele foi utilizado. Porque ele está ali funcionando ali como uma forma de consulta, como você não coloca que pesquisou no Google alguma coisa, né? Você não vai, olha, pesquisei no Google uma coisa, pesquisei no Google. Então, da mesma forma ali, você não vai precisar colocar aquilo. Busca de sinônimos, interpretação de algum conceito determinado, ver se a sua interpretação está correta, ou aquilo que eu coloquei, né? Que entra na assistência com a linguagem utilizada em artigo. Você querer mudar o seu próprio texto. Ah, eu quero reescrever esse parágrafo de outra forma. Vai lá no chat GPT e fala, ó, como é que eu posso reescrever esse texto que eu mesma já coloquei, mas que ainda acho que está meio parecido, ou que já escrevi muito parecido no outro capítulo, eu quero mudar. Pode utilizar o chat GPT, né, desde que você também consiga promover essas alterações, né? O importante nisso tudo, para a gente fechar, mesmo que essa seja a sua intenção, utilizar o chat GPT
ao bel prazer e como realmente um criador de texto que você vai colocar aquele texto no seu trabalho, não dá pragmaticamente para utilizar esse texto gerado na forma que o chat GPT te dá, porque ele dificilmente, a forma com que ele traz para você aquele texto, da forma que ele é escrita, dificilmente ele vira ali para sua pergunta de partida, ele se adapta ao seu tema. Então, você teria que dar um comando suficientemente bom para ele escrever de forma entrosada com aquilo que você já está escrevendo. E isso é meio impossível de acontecer. Então, em termos pragmáticos, eu procurei trazer aqui também, em termos teóricos e pragmáticos, como a gente pode entender o auxílio das plataformas de inteligência artificial, mas a preocupação com essa ética, pensando a especificidade da pesquisa acadêmica, diferente da pesquisa que a gente faz nos nossos escritórios, de pesquisar jurisprudência, de pesquisar qual a melhor tese aqui para utilizar nessa petição, qual a melhor decisão aqui para eu colocar nessa petição. Então, aqui pensando na especificidade, né, da linguagem acadêmica também, né, que isso entra no reverencialismo, né, que eu falei para vocês. Reverencialismo tem a ver com o argumento de autoridade, mas também com a forma que você fala, né? Na, nas nossas petições a gente fala de uma outra forma, e muitas vezes a gente escreve, aquela forma que a gente está utilizando na petição, a gente escreve no nosso texto acadêmico. O chat GPT, ele traz uma outra linguagem, então é importante que você saiba também se adaptar e entender os perigos aí que tem nessas plataformas. Gente, agradeço imensamente, tá? Em nome da Soraya, a Liga Nacional da Propriedade Intelectual, a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, Inscrição de Guarujá, e agradeço a vocês ouvintes, né? Espero que isso tenha sido bem produtivo para vocês. Eu coloquei meu e-mail ali no início, para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me procurar, tá? Obrigada, Dani, foi ótimo. Altas dicas, hein, do que pode, do que não pode, o que é meio estranho, o que não é. Olha, é uma apresentação para ver e rever, viu, minha amiga? Aberto a temporada de perguntas. Vamos lá. Cadê os acadêmicos? Cadê os mestrandos, doutorandos? Agora estão em pânico? Oi, Vão oi, rever tudo seus bem? trabalhos? Na Tudo bom? verdade, tudo bem? Não é nenhuma pergunta, é um agradecimento. Eu estou em momento de iniciação científica na faculdade e, assim, foi uma aula isso, né? Como a Soraya falou, é algo para se gravar e voltar sempre a visitar essa aula, porque surgem muitas dúvidas, né? Coisas que parecem óbvias ao longo do caminho, quando a gente tá escrevendo tudo e parabéns. Achei excelente, didática muito boa também. Parabéns. Olha, professora de Obrigada. metodologia. Eu O estou Guilherme, você deve estar começando achando, o a Guilherme perspectiva. é aluno de direito. Não, ele já é advogado, agora ele está fazendo medicina. Esse trabalho que ele está falando, Nossa, científico, é para medicina. nossa, que coragem, hein? Que Mas, ó, vou coragem dar um de spoiler. manter os dois. Meu Deus, é fazendo uma iniciação científica que dá uma trabalheira, né? Eu ainda tô Ah, assim, mas tem que fazer. Conta ponto para residência. óbvio, com certeza. Eu tô iniciando assim as pesquisas nesse tema porque é inevitável. Eu falei, olha, não tenho mais como professora de metodologia, como orientadora, estava colocando isso aqui, acho que antes de gravar também, né, para Soraya. Olha, não tem como mais a gente, como orientador, como banca, a gente não saber o que pode, o que não pode, a gente lidar com algo que a gente tem essa questão do professor de farejar, né? Essa linguagem aqui está muito chat de GPT. O que eu faço com isso daqui, né? É inevitável, assim, eu tive que começar essas pesquisas, mas, assim, já minha intenção não foi esgotar esse tema, né? Passei longe disso, porque eu ainda estou ainda aprendendo e acho que os professores do Brasil, enfim, ainda estão tentando ver o que está sendo discutido, ainda estão discutindo acerca disso, né? Acho que
tem muita conclusão ainda para ser tirada e para a gente trazer aí de inovação, aí de ideia, porque acho que tem muita coisa ainda para ser debatida, né? Basta só saber agora a BNT. Tem que saber também usar as plataformas de IA. E qual é o gatilho que para você, Daniele, você percebeu de cara o uso excessivo nos teus alunos? Onde é que foi ali que deu, isso aqui tá esquisito? Trabalhos parecidos entre si, porque por incrível que pareça, mesmo que um aluno vá pegar do outro especificamente, eu acho que fica menos parecido do que a linguagem que é utilizada no chat GPT, uma linguagem mais truncada e que não é uma linguagem muito própria dos alunos, principalmente de graduação. Então, para mim, foi uma forma de detectar. Outra questão era uma multiplicidade muito grande de nomes de autores, assim, muito, 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 assim, muito unidos, conversando, esses autores conversando, sendo que esses autores não conversavam entre si. Então, eu me questionava, bem, esse aluno não dá tempo desse aluno ler todos esses autores e mostra que não leu quando conversa autores que não dialogam entre si, autores que não trazem coesão, né? Que têm ideias que não dialogam muito. Então, esse tipo de coisa, eu fiz uma banca recentemente que uma professora também falou comigo, olha, o que que você acha disso aqui? Como é que a gente faz quando a gente vê algo que a gente acha, etc. E aí eu apresentei, né, algumas formas de verificar, até o chat GPT ele consegue dizer, né, se aquele texto é produzido por ele ou não, mas isso não é suficiente, né? A gente precisa saber o que fazer e como fazer, né? Então, eu não soube, no final, quando isso aconteceu, eu não soube respondê-la. E aí eu falei, bem, quando eu não sei o que responder, surge uma pergunta na minha cabeça, e de perguntas surgem pesquisas, né? Então eu falei, bem, adoro ficar com dúvida na cabeça, porque dessas dúvidas eu tiro pesquisas. Não preciso saber, a gente não precisa saber responder tudo, não. A gente só precisa ter paciência para procurar as respostas no tempo que elas, né, que a gente tiver essas descobertas. Legal. O Matheus Brito está com a mão levantada. Vai lá, meu amigo. Pode abrir o áudio e fazer a sua pergunta. Me ouve, professora, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Professora, eu queria primeiro fazer alguns pequenos apontamentos a respeito do que a senhora disse. Só fechar a janela aqui, porque o cachorro resolveu latir, perdão. Professora, o primeiro apontamento é o seguinte: a senhora falou sobre o referencialismo e o reverencialismo, no seguinte sentido, de que no exercício da advocacia, esse reverencialismo talvez seja aceito pelo julgador, mas que, na realidade da pesquisa acadêmica, do meio acadêmico, isso não é bem visto. Me permita discordar da senhora, professora. Imaginar que avaliadores, especialmente orientadores, não têm viés e não têm autores preferidos, seria um pouco de ingenuidade. Ainda mais quando você vai ser orientado e o orientador busca uma bibliografia que seja coerente com as pesquisas dele, né? Até porque aquele orientando também passa a contar no currículo dele. Então, isso é um pouco. Queria saber, senhora, como é que a senhora vê essa questão desse enviesamento do próprio orientador? Uma outra questão que a senhora coloca é o plágio indireto. Quando a gente está numa fase de graduação, a gente não tem uma bagagem suficiente para escrever com uma liberdade. Inclusive, a academia nos trava, diz: olha, você ainda não tem condições de criar, você tem que concatenar o que já está escrito, né? E aí eu queria saber como a senhora vê isso na realidade da senhora. E um terceiro ponto é o APUD. Imaginar que fazer citação indireta, embora não seja o ideal,
é uma coisa a ser abolida, é um pouco complicado, ainda mais numa área como a nossa, da propriedade intelectual, onde o acesso aos livros é muito caro e é muito difícil. Vou dar um exemplo para a senhora. Há um tempo atrás eu estava precisando de um livro do Túlio Ascarelli. Eu não achei ele em 2 estados. Eu fui achar numa biblioteca de uma federal. Um livro do professor Nuno Pires Carvalho. É difícil de comprar. E quando você está fazendo uma pesquisa, nem sempre você tem esse tempo para esperar. Então, o APUD acaba sendo a via que sobra. E para finalizar, professor, quanto a senhora, como avaliadora, será que a arguição oral sobre o conteúdo escrito seria um caminho para avaliar o que realmente o aluno aprendeu? Obrigado. Não entendi sua última pergunta, por favor. Sobre a arguição oral, Isso, não entendi a pergunta. quando a senhora está avaliando o seu aluno, Uhum. seria a arguição oral, conversar com o aluno, perguntar o conteúdo para ele, seria a via para efetivamente avaliar se o aluno escreveu aquilo ou se ele usou um chat Ah, com GPT, ou se certeza, ele com fez. certeza, com certeza. Obrigado, professora. Tá? Respondendo as três anteriores, né? É, vamos lá. Você falou em citação indireta, mas você quis dizer citação da citação, quando você falou de APOD, né? É, isso depende do que eu costumo dizer, né? Para todos os meus mentorandos, etc., e alunos. Isso vai depender também do que a sua instituição vai colocar e do que o seu orientador coloca, né? Muitas vezes, para aquele seu tema, o teu orientador vai te dar uma liberdade de utilizar aquilo, tá? Existem orientadores que falam, olha, eu não acho adequado esse APUD nesse momento aqui. O APUD, ele te dá uma honestidade de que, olha, eu realmente não consultei a sua obra original. Mas, ao mesmo tempo que te dá essa honestidade de falar isso, ao mesmo tempo pode dar uma impressão de que você não... de que você tinha como e não fez. Então, isso depende a ponto de do seu orientador poder colocar melhor para você, tá? Mas, enfim, tem esse videozinho da Débora Diniz que eu acho que resume em 3 minutos assim essa questão. Sobre a questão do reverencialismo, acho que teve uma confusão, porque na hora que você foi explicar o reverencialismo, você falou como se fosse um referencialismo mesmo, que é uma coisa comum. O que acontece? O que também é meio problemático, assim, do ponto de vista que você falou, que a ideia é que o autor, que o aluno, o pesquisador, se filia a um professor porque ele pensa de tal forma, e aí, a partir daquilo, elaborarem textos em conjunto, etc. E não que o aluno passe a pensar de tal forma porque esse professor pensa de tal forma. A ideia não é muito essa. Mas a gente sabe que na academia acontece muitas vezes esse outro lado. Mas reverencialismo não tem nada a ver com isso, com a escolha de autores ou outra escolha de outros autores. Isso está na área da referência, tá? O reverencialismo tem a ver com como você utiliza isso. Então, por exemplo, ilustríssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara, da comarca, da capital, etc. Quando você fala excelentíssimo, né? Excelentíssimo, tudo isso são termos, ilustríssimo, excelentíssimo, são termos que você vai utilizar numa petição e que você vai colocar uma determinada autoridade muito forte, né? E dogmática num sentido de inabalável. Se essa pessoa falou, está falado. Juarez Tavares falou, está falado. Quem sou eu para discutir? A ideia no texto acadêmico é você discutir aquilo sim. É você mostrar por que que esse autor fala isso e por que que esse autor é escolhido para estar no seu texto. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre importunação sexual, né? O crime que surgiu em 2018. E aí, para tanto, eu utilizei a teoria feminista do direito para entender quais foram o que levou aquilo a ser elaborado daquela forma, quais eram os erros do tipo penal de estupro, as inadequações sociais do tipo penal de estupro. E aí, na minha justificação, eu falei: olha, as teóricas feministas do direito, as juristas feministas, elas é que vão dar uma visibilidade
a violências que são invisibilizadas no próprio direito. Então, a ideia é você justificar aquele autor estar ali, né? Justificar aquele marco teórico e entender por que ele é melhor utilizado ali no seu trabalho, qual é a adequação dele ao seu trabalho. Então, essa argumentação que você vai fazer, ela já não é reverência, porque você está ali colocando, ó, o argumento é esse, né? A gente está trabalhando essa ideia e ela faz sentido por causa disso. Então, não colocar ali como algo inquestionável, porque o lugar do inquestionável não é na pesquisa científica. Mas eu concordo aí com você de que algumas pesquisas têm isso, esse lugar meio do inquestionável para alguns autores. Não utilizei aí o Juarez Tavares de brincadeira só, porque ele é muito utilizado também para isso, né? E por isso que eu brinco com ele. Mas é isso, assim, isso é um equívoco, porque a pesquisa científica ela precisa partir de dúvidas, ela precisa partir de perguntas, ela precisa partir de uma análise mais apurada e da verificabilidade delas na realidade. É isso que confere à academia a sua legitimidade própria. Senão a gente está falando de apenas pontos de vista e vale. A gente entra num negacionismo já que a gente não está tão diferente ali daquela pessoa que a gente julga por outros motivos, né? Então é isso, né? Algo que acontece, tem que saber diferenciar essa referência da reverência, de como você utiliza esse autor. Porque a ideia não é, o problema não é você utilizar o autor que o seu orientador está utilizando e você só utilizar ele. A ideia não tem problema fazer isso. O problema é como você vai utilizar. Utilizar com argumento de autoridade, falar, ó, essa ideia é certa porque é a que o fulano falou. Isso é ruim para a pesquisa, porque da mesma forma, outro pode falar de outro autor e colocar essa mesma justificação. Então, a ideia é você trazer ali um argumento que traga embasamento teórico ali para o que você está afirmando, até para dar uma confiabilidade para o leitor. Ah, o que ele está falando tem alguma legitimidade, porque está ali uma argumentação muito coerente sobre aquilo. É nesse sentido que eu quis falar. Tá bom, querido? Agradeço aí a Obrigado, tua pergunta. professora. Obrigada, Matheus. Guilherme? Guilherme? Oi, é rapidinho, prometo. Só uma outra pergunta, porque assim, por exemplo, o ChatGPT, né, o OpenIA, ele tem a base de dados dele até 2021. E eu estava lendo uma vez que, assim, a gente está no primeiro passo da revolução das IAs, né? E o segundo passo vai ser muito mais rápido, e o terceiro vai ser mais rápido ainda, que vai ser praticamente a IA fazendo tudo, até cirurgia e tudo mais. Mas, por exemplo, como eu estava falando, eu estou em iniciação científica, e eu já usei IA para fazer um texto, é quase uma delação premiada. Tomara que essa reunião não esteja sendo gravada. Está sendo gravada. Mas Tomara que meu você não abriu professor a não câmera, deixe. né, meu amigo? Então. E assim, eu tava vendo. Por exemplo, quando eu usei a IA, foi para fazer uma síntese de uns parágrafos que eu não estava conseguindo sintetizar. Então eu falei, vou usar o chat GPT para fazer essa síntese e depois eu modifico com as minhas palavras. Só que o problema é que ficou tão bom a síntese dele que eu não conseguia me desvencilhar daquilo. E aí, uma outra ferramenta que dá para fazer, inclusive, que você pode pedir para ele alterar as palavras. Você pode colocar assim, reescreva esse texto como uma pessoa leiga, e tudo mais, e você consegue, existem outras IAs hoje em dia para você filtrar se aquela é uma IA ou não, né? Então, na verdade, assim, eu acho que o trabalho de quem analisa acaba sendo muito redobrado, né? E acontece até o que você acabou de explicar para ele. Vale a pena o professor falar com o aluno, né? Porque realmente está ficando algo assim incrível. O trabalho está ficando a IA, ela tá fazendo muita coisa, né? Sei lá, eu sou apaixonado pela IA, infelizmente. Ela salva a minha vida demais. Mas eu acho muito incrível isso. Essa tecnologia que também emburrece, né? Infelizmente ela também é emburrecedora. Mas que tem essa facilidade tremenda de você conseguir alterar o texto
inicial para que de forma uma outra IA não reconheça que foi feito por uma IA. Eu não sei se você já pegou algum caso desse tipo. E caso? Ai, perdão. Por exemplo, assim, de o texto ser feito por IA e É você. aquele que eu falei. Na verdade, É, assim, né? É aquilo que mas eu assim, falei. A você. gente tem que ter a gente tem que ter muita parcimônia na hora de acusar, né? Enfim, tem que ter muita Sim, parcimônia na hora de atribuir isso, porque é uma responsabilidade muito forte, né? Da banca, da avaliação, etc. É muito forte, né? Aquilo que eu falei, traz consequências para as pessoas, né? Claro que assim, no âmbito da avaliar o graduação de um aluno, né? trabalho, no âmbito de um trabalho de graduação, uma coisa mais assim, tudo está na mão do professor, né? Não tem uma publicação, não é um TCC, etc. Mas a ponto assim de farejar isso, perguntar ao aluno, né? Tanto perguntar sobre o Uhum. conteúdo, né, que é muito importante, né, como o colega mostrou para gente, isso é feito, mas também perguntar para ele, né, o que tem que ser feito com muita cautela, né, com muita parcimônia, ó, teve essa utilização, não teve e tal. E no meu caso, a pessoa falou, não, teve sim e tal, até falei na apresentação, teve Você sim falou, e você tal. falou. Eu falei, é fácil de perceber, assim, mas é isso, Você é o fica que vai presa, né? acontecer. Por isso que eu acho que, assim, ensinar metodologia hoje em dia e não falar sobre isso é deixar os alunos e alunas com uma cegueira muito forte, né? É deixar eles, assim, perdidos, porque eles vão se deparar com isso faz parte da vida, isso faz parte do que está acontecendo, né? A gente não pode falar, não, eu sou contra e não falar nada sobre. E daqui para frente o aluno vai lidar cada vez mais com isso na sua vida profissional, na sua vida prática. Então, acho que também é nosso papel a gente entender, sabe? Entender do que se trata, entender como agir e o que fazer. Muito Sim, bom. perfeito. Eu acho que pelo avançado horário não temos mais perguntas. Ou temos? Pode baixar a mãozinha, Guilherme. Muito bem. Obrigada, Dani. Eu vou aos recados finais para o pessoal da comissão, mas quero te agradecer muito, foi muito esclarecedor. É aquilo que eu falei no início é uma apresentação, ainda bem que está sendo gravada, para a gente ver, rever e não pecar, né? E se pecar, pecar direito. Muito bem. O Guilherme, que participou bastante hoje, ele vai participar também de uma live nessa quarta-feira, do trio dele, que também faz parte a Patrícia Silveira, que acabou de sair da plataforma, com a Gleice, que não apareceu hoje, e eles têm aí uma live para falar do caso, do estudo do caso Labotan. Então, aí, pessoal, quarta-feira, às 20 horas, pelo Instagram da OAB Guarujá. Tem live da comissão. Como vocês sabem, este ano as reuniões elas aconteceram a cada 2 meses, e essa nossa é a penúltima. E a próxima, que vai ser a última, vai ser em novembro, às 18 horas, e o convidado já está há muito tempo, inclusive, confirmado, e o tema vai continuar aí versando sobre inteligência artificial. Vocês vão gostar, aguardem. E nós estamos já na reta final do semestre, mas ainda tem, tanto em outubro quanto em novembro, webinários da comissão. E lives vai ter até novembro, vai ter até dezembro. E depois a gente vai ter um merecido descanso de muitos meses até retomar 2024 com a nossa grade. E por fim, aquela recomendação de sempre, né? Sigam as nossas redes, né, sociais, o Instagram da Liga Nacional.pi. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Esse vídeo dessa reunião vai estar lá, que é a Liga Nacional da Propriedade Intelectual no YouTube, que são nossos canais de comunicação com os membros e ouvintes. E já tem bastante conteúdo e dicas. E claro, não deixe de seguir as redes sociais da OAB Guarujá. E é isso, pessoal. Boa noite, bom descanso. Dani, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez E até todos o os nosso ouvintes. próximo evento.